15º fascículo da tréplica. Hoje nascem e sabem por que nascem. Por aí está o verdadeiro conhecimento da origem da humanidade e a verdadeira solução da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim é que esse mundo se organizou e se fez sem os seus habitantes saberem como e de que maneira tudo isto foi feito. Então, os seus habitantes viviam habitando em um mundo sem saber o porquê dele. E por não saber o porquê dele, aí estavam todos perdidos, por não saberem o porquê desse mundo e também por não saberem o porquê de sua existência neste mundo. De forma que não sabiam nem uma coisa nem outra. Dessa forma, se organizaram esquisitamente, desta maneira, que o resultado é esse que está aí. Ninguém entende ninguém, porque se organizaram da maneira mais fácil que encontraram de se organizar. E dessa forma, ninguém poderia chegar a uma solução. Lógica da vida e lógica por ninguém saber o porquê desse mundo e por ninguém saber o porquê de sua existência no mundo desconhecido de si mesmo. Então, procuraram se organizar da melhor maneira possível para poderem viver. Desta forma, vivendo todos penosamente, sacrificadamente, por não saber o porquê vive. Por não saber o porquê vive, o resultado só podia ser um mau resultado. Por não estar certo, só tinha mesmo que existir péssimos resultados. Aparentemente, tudo muito bem, mas verdadeiramente, completamente o contrário. Ficaram todos dessa forma, por saber a verdadeira realidade da vida, por saber a realidade da existência deste mundo. Desta forma, tornou-se tudo na hipótese, nas suposições e no esperar a verdade, para ver, para crer, porque nas aparências não estavam a realidade positiva das coisas, e de forma que tinha que ser tudo assim mesmo, por não encontrarem a existência dos vossos eus, do eu pensante, e esse eu pensante é que desenvolveu tudo à moda do pensamento. O pensamento, que é igual ao tempo, não podia regulamentar a vida como o desejo desejava que fosse. Sim, porque todos visam somente o bem de todos, porque o mal não interessa a ninguém. E por serem filhos dessa natureza desregulada, que ora está um bom tempo e ora está um mau tempo, não podiam acertar as coisas como todos desejavam acertar. Pois se a natureza não é certa, pois se a natureza é desregulada, frio de matar, frio desolador,
tempo bom, tempo mau, dia bom, dia mau, calor de matar, calor demais, calor de menos, chuva demais, chuva de menos, secas, enfim, a desregulagem da natureza é muito grande. Dias claros, lindos, dias escuros, tristes. E assim, por serem filhos dessa natureza, nessas condições, não podia acertar. Como todos só pensavam em acertar para o seu bem e o bem de todos. Então, viviam em constantes desacertos, como a natureza variada. E por serem seres feitos por essa natureza, ligados aí ao conjunto elétrico e magnético, nessas anormalidades, nessa anormalidade de degeneração, nessa anormalidade de poluição, não podia existir o equilíbrio desejado por todos, porque todos só pensavam no bem, como pensam até hoje, mas por serem seres ligados, filhos dessa natureza deformada, não tinham condições de acertar. Parecia que estava certo da maneira que pensou, e daqui a um pouco o certo já não era mais aquele, porque o certo já não era mais certo. Dessa forma, tudo vai dar certo, e daí a pouco, tudo desacertado, e procurando o certo. E assim, até hoje, estavam à procura do certo. E até hoje, tudo por acertar. E até hoje, vendo as multiplicações dos desacertos, e até hoje, não sabendo como acertar. E até hoje, de tão lapidados, a indecisão, a desconfiança, a desilusão, a incerteza permanece dentro de todos, desconfiando e desconfiando. Desconfiados com tudo, indecisos com tudo, chegaram a esse ponto de lapidação tal que ninguém acredita mais em ninguém. Ninguém tem mais confiança em ninguém. Aparentam ter para poderem viver, mas no íntimo, sempre duvidando de tudo e duvidando de todos, desconfiando de tudo e desconfiando de todos, porque há muito todos vivem à procura do certo. Hoje está bem assim, amanhã não está. Hoje está bem arrumado assim, amanhã não está. Então, gerou instabilidade em tudo. Gerando a instabilidade, gerou o desequilíbrio. Então, uns menos equilibrados, outros mais equilibrados, outros demais desequilibrados e outros totalmente desequilibrados. Tudo isto por procurarem o certo e nunca encontrarem o certo, porque não podiam mesmo encontrar o certo, dentro de uma deformação, degeneração e poluição. Não podiam encontrar o certo aí. Então, procurando o certo, sempre com a boa intenção,
sempre todos com as melhores boas intenções, à procura do certo, que o desejo de todos é o bem de si e o bem de todos, mas não podiam encontrar, por estar numa evolução de uma natureza deformada, e por ser deformada, os seus seres e os seus feitos não podiam nunca encontrar o desejado dentro de uma natureza que está em evolução de poluição, degeneração e deformação. Só podia encontrar o enfraquecimento de tudo pela poluição, pela degeneração e pela deformação. E cada vez mais fracos, cada vez mais desregulados, devido ao enfraquecimento pela degeneração. Porque tudo que está enfraquecendo está cada vez mais poluído e cada vez mais degenerado e mais deformado, de formas que, por mais que lutassem de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos para acertar, nunca que poderiam acertar. Pela evolução natural da natureza, ir de pior para pior, para irem para outra degeneração, deformação e transformação. Porque tudo que se degenera enfraquece, diminui e com a multiplicação da degeneração desaparece. O progresso de extinção dos seres pela multiplicação da degeneração, deformação, poluição e transformação. A caminho todos de cada vez mais minguados, cada vez mais fracos, cada vez menos duração e cada vez mais vindo a extinção pelo progresso da degeneração. Então, só tinham que ir todos de pior para pior. Não podiam se salvar nunca. E daí, cada vez mais fracos em tudo, cada vez mais desentendidos, até ficarem desentendidos de tudo, por o estado de fraqueza produzido pela degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, e tudo que enfraquece diminui, e tudo que diminui desaparece. Imperando o progresso da poluição, cada vez mais poluídos, cada vez mais enfraquecidos, cada vez mais podres, pela transformação dos seres na hierarquia natural da natureza, com as suas multiplicações de classes. E assim, filhos de uma natureza nessas condições não podia de maneira alguma acertar. Aparentemente, pareciam que acertavam. Daí um pouquinho, tudo desacertado. E assim, o animal racional vivendo dentro de uma natureza, sem saber o porquê dela, sem saber a revolução dela, nascendo neste mundo, sem saber o porquê deste mundo ser assim, sem saber o porquê de tudo ser assim, sem saber o porquê foi feito assim, nessas condições de matéria. Sem conhecer a sua natureza, sem saber o porquê do progresso e evolução, e ficavam de várias maneiras tentando acertar, e tudo por acertar, porque tudo envelhece, tudo desaparece, e tudo por si mesmo se destrói,
por ser uma natureza em processo de destruição de si mesmo, por ser uma natureza deformada em processo de degeneração e poluição. Dessa forma, nunca ninguém podia acertar, porque cada vez tudo mais fraco, e quanto mais fraco, mais desregulados. Quanto mais desregulados, mais desatinos. Quanto mais desatinos, mais desesperos. Quanto mais desespero, mais sofrimento. Tudo isto porque ninguém nunca soube o porquê que este mundo assim é. E o porquê esta natureza assim é. Porque ninguém nunca soube o porquê todos assim são. Porque ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Ninguém nunca soube o porquê que assim é. Ninguém nunca soube o porquê que tem vida assim. Ninguém nunca soube como foi feito e por que foi feito dessa maneira que aí estão. Ninguém nunca soube o porquê que este mundo existe. Ninguém nunca soube o porquê de sua existência neste mundo. Ninguém nunca soube da verdadeira origem deste mundo, nem da sua origem verdadeira. Então todos, incompletos de tudo, não tinham condições de traçar rumos certos. Por não terem condições de traçar rumos certos, é que até hoje estão procurando acertar. Como assim? Já vem de muito, sempre procurando acertar. Ninguém nunca soube o porquê aí está vivendo. Ninguém nunca soube o porquê tem essa vida provisória. Ninguém nunca soube o porquê não é dono da sua vida. Ninguém nunca soube o porquê que tem vida sem garantia e por isso é provisória. Então, vivendo sem saber o porquê está vivendo, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele, então não tinha condições de poder traçar um rumo certo, uma meta certa, por desconhecerem o porquê de tudo. De formas, tinham que viver mesmo nesta luta tremenda de não saber como traçar um rumo certo. E por isso, sempre à procura do certo e sempre por acertar. Dessa forma, desconhecedores da causa de assim ser, da causa desse mundo assim ser, não conhecendo a causa dos efeitos, não pode saber o que são os feitos. E não sabendo o que são os feitos, não pode se determinar diante dos feitos, por não conhecer os feitos. E por não conhecer os feitos, não podia nunca acertar, por os feitos não conhecer. Então, antes de tudo, tinha que conhecer a causa, porque não há efeito sem causa. Conhecendo a causa, sabe o porquê dos feitos. Não conhecendo a causa, não sabe o porquê dos feitos. E não sabendo o porquê dos feitos, não pode se determinar naquilo que não conhece. Porque se for determinar naquilo que não conhece, não pode nunca acertar, por não conhecer. Para acertar, é preciso conhecer. Se conhecessem, sabiam como acertar. Mas por não conhecer,
só podiam acertar. Aí estão até hoje por acertar. E por não conhecer esta deformação racional, essa degeneração racional, esta poluição racional, essas transformações racionais, e lutando sempre, desbravadamente, por não conhecer coisa alguma, coisa nenhuma, sobre o mundo em que vive, por isso vivendo sem saber por que vive, vivendo porque tem vida e sem saber por que tem vida provisória. E assim vejam a planta infernal que executaram para a multiplicação dos males, por coisa alguma saber do mundo em que vive, por coisa alguma saber da razão de sua vida e da razão de seu ser, dependendo de aprender tudo para malmente viver, e pensando sempre ser tudo aquilo que não é. E assim agora, aí está a completa solução do porquê assim são, do antes de serem assim, o que eram. Por que deixaram de ser o que eram para serem o que são? Aí como estão. Hoje é que todos estão sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje é que estão sabendo o antes desse mundo assim ser, o que era, e a causa e a origem desses efeitos que aí estão. Hoje é que estão sabendo a verdadeira causa de sua existência e de tudo. A verdadeira causa de serem seres assim como são. A verdadeira causa dessa vida, a verdadeira causa da matéria, que antes de ser matéria era energia que se deformou em matéria. E assim, hoje, todos com o conhecimento perfeito em mãos, sabendo como de lá vieram e sabendo agora como voltarão, todos para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem racional. Hoje todos de volta para o mundo racional. Hoje todos sabendo o porquê que aí vieram parar. Hoje todos sabendo como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje todos cientes e perfeitamente esclarecidos racionalmente do que é o mundo racional e do que é este mundo de matéria. Hoje todos bem orientados racionalmente, se preparando para voltar a ser o que era, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ser racional, puro, limpo e perfeito. Todos hoje equilibrados racionalmente. Destruídas todas as dúvidas de todos, hoje a convicção de todos é irracional. Hoje só se fala em cultura racional e mundo racional. Hoje ninguém mais quer perder tempo com a vida do nada, ludibriador. Hoje todos só pensam em voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje ninguém quer mais saber de um mundo que não pertence, de um mundo que não era o seu, de um mundo deformado. Ninguém quer mais perder tempo com a deformação, para não sofrerem mais como já sofreram. Hoje conhece o nada que parecia tudo ser, por ninguém saber o porquê de seu ser. Hoje
o pensamento é um só, é racional, porque a fase que aí está é racional. Hoje, todos cientes do seu verdadeiro mundo, e todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém mais quer ser animal de origem racional. Todos querem ser aparelhos racionais. Hoje todos querem se ligar ao seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje todos interessados somente na sua volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos cientes que estão no mundo de visita, que não é o seu, e por isso sofrem e penam demais. Hoje, todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ninguém mais quer ficar fora do seu mundo, o mundo racional, porque fora do seu mundo só tinha mesmo que sofrer muito e penar muito. Como aí estão, fora do seu mundo, penando, sofrendo, agonizando, agoniados, loucos, sem destino, por estarem fora do seu verdadeiro mundo. Todos, o ponto de vista é um só: voltar para o meu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, a verdadeira vida eterna. E assim hoje, a ansiedade de todos é estar vivendo dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje se acham completamente destruídos nessa categoria de animal de origem racional. Tudo isso por fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre, como até hoje é. E a vontade, por ser livre, levou todos a esse ridículo de animal de origem racional. Hoje é que estão sentindo e vendo o ridículo que chegaram, porque têm conhecimento consciente da origem e dos primeiros passos para vir parar nessas condições ridículas. Sim, porque eram puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, por ter liberdade de vontade própria e a vontade de ser livre, chegaram a essas condições, como aí continua a vontade de ser livre, e por a vontade de ser livre, se destroem por si mesmo. E por a vontade de continuar a ser livre, o sofrimento de todos cada vez mais aumenta, por dar expansão às suas vontades e a seus gostos mal determinados, e que o resultado são sempre os fracassos e o sofrimento entra no seu estandalhaço da vida, dos gostos e das vontades, por a vontade de ser livre. E assim hoje, a vontade de todos é uma só: voltar a ser o que era no seu verdadeiro mundo de origem, voltar a ser puro, limpo e perfeito, junto dos seus irmãos, junto do racional superior. Pois eu vos direi, eu, o racional superior, todos voltarão, uns mais cedo e outros mais tarde, e outros mais tarde ainda. Todos voltarão. Você voltará, como todos voltarão. Você, com a sua obediência, com a sua persistência, mais um pouquinho estará ligado. Você, que colabora com o racional superior para a salvação de todos. Você,
que faz por onde colabora sobre todos os pontos de vista. Você a caminho de se ligar, mas um pouquinho estará ligado, e todos estarão ligados, de ambos os sexos, uns mais cedo e outros mais tarde. Mais adiante um pouquinho, o mundo racional é o seu verdadeiro mundo de origem. E você aí fazendo por onde, cumprindo as determinações do mundo racional. Mas um pouquinho estará ligado ao seu mundo de origem, porque o raciocínio já está bem desenvolvido. Mas um pouquinho e o raciocínio ficará de todo desenvolvido e se ligando naturalmente ao mundo racional, o mundo verdadeiro do seu ser, que é de origem racional. E assim, todos voltarão, uns agora, outros mais cedo, outros mais tarde, um bocadinho, uns mais retardatários, também voltarão. Todos voltarão a seu lugar verdadeiro, o mundo racional.